Bom dia! Vamos começar essa segunda-feira, uma nova semana cheia de oportunidades, cheia de alegria, que a gente possa se motivar agora nessa live, nesse café produtivo, para que a gente realmente faça uma semana bem produtiva. Para você que está chegando aí na live, envie aí para suas amigas artesãs, para que elas venham fazer parte conosco dessa segunda-feira, desse café produtivo, para que elas possam aí também, né, se motivar e fazer uma semana diferente, uma semana que realmente vale a pena, que você possa produzir bastante essa semana, possa refletir sobre algumas coisas que precisam ser mudadas aí no seu ateliê. Eu sempre falo que mudar a rota do que a gente está fazendo, às vezes é necessário. E muitas vezes essa mudança de rota é que vai trazer coisas que a gente ainda não tem. Porque é muita ignorância, né? A gente querer coisas diferentes, fazendo, tendo atitudes iguais que a gente sempre teve. Então, para que a gente tenha resultados diferentes, é preciso que a gente tenha atitudes diferentes também. Bom dia, meninas que estão chegando. Vamos aí encaminhando para as outras meninas. Sirlene, Tami, Renata, Cris. Bom dia, já estava esperando ansiosa, que gostoso, Sirlene. Eu também amo segunda-feira, porque toda segunda-feira estou aqui com vocês para fazer uma ótima semana, para fazer vocês pensarem, para também me abastecer, né, de motivação para continuar aí, né, a semana, porque o ano tá terminando, gente. Vocês têm noção disso? Que nós já estamos praticamente em novembro. E o Natal já tá chegando e o ano já passou. O que você fez até agora? Será que ainda dá tempo de recuperar o que não foi feito? Será que ainda dá tempo de você correr atrás do prejuízo, se é que teve prejuízo por aí? Claro que dá tempo. Sempre há tempo quando se há vontade, né? Quando a gente tem vontade, a gente dá um jeito. Bom dia, Dani! Então eu vou começar hoje contando uma história. Enquanto eu vou contando a história, vocês vão aí enviando para as amigas de vocês, tá? Eu acredito que eu já tenha contado essa história por aqui. Mas por que eu vou contar ela novamente? Porque a gente vai evoluindo e a nossa vida ela é feita de evolução. Então, quando eu contei essa história algum tempo atrás, você pode ter ouvido e analisado de uma maneira. E de lá pra cá, você já teve chances de mudar aí a sua rota, de aperfeiçoar algumas coisas, e hoje a sua visão vai ser diferente dessa história, por isso que eu vou contar novamente. Bom dia, Stephanie, Aline. Então, vamos lá. Essa história é a história da vaquinha, e eu tenho certeza que você já ouviu. Mesmo que não tenha sido aqui comigo, você já ouviu em algum lugar. Uma família tinha uma vaca. E essa vaquinha era quem mantinha a casa, né? Eles moravam numa fazenda, numa chácara, e essa vaquinha dava o leite, e desse leite eles faziam queijos, pães e outras coisas mais para vender e sustentar essa família. Um certo dia, passou um monge e um aprendiz nessa fazenda. E eles pararam, né, para pedir uma água e tudo mais, e nisso a dona daquele pedaço de terra chamou para que eles entrassem e ofereceu, né, o pão, bolachinhas e outras coisas ali que ela tinha feito, que ela mesma tinha feito com o leite da vaquinha mimosa. E contou ali a história dela, do marido dela, que eles tinham aquele pedacinho de terra pequeno, mas que eles tinham muita alegria em morar ali naquele lugar. E o que aconteceu? O monge percebeu que tudo que eles tinham, que toda aquela condição que eles viviam, é porque eles dependiam demais daquela vaquinha. Então, beleza, ele ficou ali, conversou e tal, deu tempo de ir embora, foi embora. Na hora de ir embora, ele esperou que a família entrasse na casa e falou pro aprendiz: você vai lá, vai pegar a vaquinha, nós vamos levar a vaquinha embora. Ele, sem entender, né, falou: monge, mas a vaquinha é tudo que eles têm, não tem problema, nós vamos levar a vaca embora. E levou a vaca embora, foram andando, chegaram próximo de um barranco. Ele falou: agora você vai atirar essa vaca barranco abaixo. Mas monge, você vai matar. A única forma que a família tem de se manter, né, é o que tem, o que dá o dinheiro para eles é essa vaca. Não questione, jogue a vaca barranco abaixo. E lá ele empurrou a vaca barranco abaixo.
e ficou revoltado com o monge, porque onde já se viu o monge fazer aquilo? Era a única forma da família ter alimento e tudo mais e tal, né, aquela história. E mesmo sem entender, ele fez e beleza. Algum tempo depois, ele chamou, né, esse moço que sempre estava junto com ele, né, o monge chamou ele e falou, vamos dar uma volta. E aí eles foram pro mesmo lugar, passaram em frente àquela casa que eles tinham passado algum tempo atrás, e a casa já era completamente diferente. E aí o ajudante lá do monge, o seguidor, pegou e perguntou, nossa, mas parece que era aqui a casa daquele senhor, daquela senhora que tinha a vaca, que a gente jogou a vaca fora, que a gente matou a vaca, e o senhor tem coragem de voltar pra cá? Aí ele pegou e falou assim, vamos parar aqui e pedir uma água. Pararam, apertaram a campainha, veio uma pessoa atender. Ah, por favor, queria falar com a senhora fulana. Ah, só um momentinho que eu vou chamar, pode entrar. Na hora que eles entraram naquela casa com as maiores mordomias que vocês possam imaginar, tinha dentro daquela casa. Eles se sentaram, a empregada ofereceu um cafezinho, um suco e tudo mais, e de repente veio aquela senhora toda arrumada, bem vestida, conversar, recebeu o monge. E ali, né, conversa vai, conversa vem, chamou eles, né, até a mesa para comer e tudo mais, para tomar um café. E a senhora começou a contar aquela história. E aquela senhora não estava reconhecendo que era aquele monge. E ela disse, a melhor coisa... E aí o monge falou, eu já estive aqui, né, e contou toda a história. Ah, o senhor acredita que bem naquele dia que o senhor veio aqui, a mimosa fugiu. Deu uma chuva muito grande e nós fomos encontrar a mimosa caída num barranco que ela estava morta. E a partir dali nós tivemos que nos virar para que a gente tivesse o nosso sustento, porque não tínhamos mais o leite da mimosa. Então meu marido começou a plantou café, plantou milho, nós conseguimos vender bastante coisas e com tudo isso nós conseguimos comprar mais terras, né, aqui na redondeza. Então o senhor pode ver que aqui da onde a gente está, a gente enxerga lá o café lá naquele alto da montanha, até lá naquele alto da montanha é nosso. Nossa família prosperou de uma maneira que nós nunca imaginávamos. O meu filho hoje, ele gerencia a nossa fazenda e tantas outras fazendas. E aí o monge pegou e falou pra ela, né? Nossa, imagina se a mimosa tivesse aqui. Ela falou, se a mimosa tivesse aqui, nós estaríamos ainda dependendo dela. Então, a pergunta que eu faço pra você hoje, qual é a mimosa que precisa morrer aí na sua vida hoje para que você tenha a coragem de tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer? Fala pra mim. Muitas vezes a gente fica aí atrás de algo que já está acontecendo, a gente se acomoda naquela situação, porque aquilo tá bom pra gente. Por que a gente se acomoda em algumas situações? Porque as situações que nós já conhecemos não causa estranheza. Nós não estranhamos o que a gente já está vivendo, porque a gente já está acomodado, a gente já conhece, a gente já sabe. Então, para nós, a zona de conforto, que na verdade não tem conforto nenhum, a zona de acomodação, que é como eu falo, ela faz com que a gente não evolua. Por quê? Porque a gente passa a viver somente com aquilo que a gente já sabe. É como se a gente sabe que a gente tem mais força, mais garra para ir atrás de outras coisas, mas aqui já tá bom, né? Um grande erro que eu cometi muito no início era eu pensar assim, eu colocava a meta de faturamento do mês e na hora que eu chegava naquela meta de faturamento eu relaxava, já deu o valor que eu queria. E aí eu comecei a perceber que o meu ateliê, ele não estava crescendo, ele estava estagnado. Por quê? Na hora que ele chegava naquele valor de faturamento, eu já colocava como, tá ótimo, vou fechar a agenda, vou trabalhar com isso, vou ficar mais tranquila. E o que acontece? A partir do momento que eu percebi que para eu dar o passo mais à frente, eu precisava aceitar mais encomendas, eu precisava querer mais, eu precisava sair da minha zona de acomodação. Eu precisava matar a minha vaquinha mimosa e fazer um churrasco com ela. Então, todas as vezes que eu começo a perceber que eu estou nessa zona de acomodação, que eu estou vivendo mais do mesmo, eu paro e penso, qual o passo que eu preciso dar agora para alcançar o que eu ainda não tenho?
Então essa reflexão eu acho que vocês já ouviram, se não foi aqui comigo, vocês já ouviram em algum lugar essa reflexão da vaquinha mimosa, né? E eu tenho certeza que quando você ouviu, você estava em um estado de vida. E hoje, depois de, olha, um ano já quase de artesã produtiva, eu tenho certeza que muitas coisas você já aprendeu aqui, muitas coisas você já teve a capacidade de mudar e ainda tem coisas que precisam ser mudadas. Então, vamos aí. Acerta a vaquinha, joga ela penhasco abaixo, deixa ela lá e vai viver de outras coisas, porque você pode, você consegue, você é capaz. Tapa na cara da gente essa história da vaquinha. Exatamente, Sirlene. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei refletindo. Eu falei, nossa, quantas vezes a gente deixa de viver o extraordinário porque a gente tá acomodado com a mediocridade, né? O que é uma coisa medíocre? É uma coisa mediana que tá ali, tô acomodada, tô confortável aqui, eu já sei o que vai acontecer. E muitas vezes nós mesmos nos limitamos de viver o extraordinário por medo de lançar mesmo as redes onde a gente sabe que talvez não tenha peixe, mas a gente não quer correr o risco de ou pegar o peixe ou não pegar. Então eu sempre falo, é até errado esse pensamento que eu vou falar agora, porque ele é um pensamento negativo, mas eu penso nele de uma maneira positiva, né? O não eu já tenho. Então, todas as vezes que eu quis alguma coisa, até mesmo aumento de salário quando eu trabalhava CLT, eu já tinha, bom, o não eu já tenho. O pior que pode acontecer é o meu patrão falar que não, né? Eu tenho que ir lá e mostrar o porquê que eu quero o aumento, o porquê que eu mereço esse aumento. Então, eu ia lá já nesse pensamento, o não eu já tenho. Então, se vier alguma coisa a mais, né, já tá bom. E é um pouco errado, né, porque é um pensamento negativo, né, pelo fato de ter o não, mas é algo que eu sempre levei pra minha vida, porque para eu ter coisas diferentes, ter uma vida diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Se eu fizer o mesmo, o mais do mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. E exatamente, Rosana, por medo, nós temos medos e inseguranças de conquistar algo maior, de dar errado, nós temos medo de fracassar. Eu tô lendo o livro do Jerônimo Telme, aquele do... como que chama, gente? Eu mostrei aqui pra vocês esses dias e ele fala exatamente isso, né? Que o problema assuma o comando da sua vida, o livro. O que acontece? O que causa medo? A maneira como nós fomos criados. Você aí que é mãe, você vai entender melhor o que eu vou falar agora. Quando nós temos filhos, se o filho sobe no sofá e começa a pular no chão, o que a gente fala? Não faça isso, ou pare de fazer isso, ou se você continuar fazendo isso, você vai cair, você vai se machucar. Ou seja, a gente impede com que a criança, é claro, né, uma questão de cuidado, né, que a gente faz isso, porque a gente não quer que a criança se machuque, mas a gente repreende muito os nossos filhos. E nós lá atrás também fomos muito repreendidos. E toda essa repressão que a gente viveu desde lá de pequenininho faz com que a gente tenha medo hoje de fracassar. Por quê? Porque sempre alguém me falou, se você fizer desse jeito não vai dar certo, ou se você fizer desse jeito você vai se machucar, você vai cair. A gente sempre ficou naquela expectativa de alguém ter que falar pra gente o que a gente precisa fazer. E a mesma coisa, por isso que a gente tem a necessidade de sempre ter alguém nos apoiando. Por quê? Porque a gente tem medo de fracassar. E isso se dá por quê? Por conta das crenças lá de quando a gente era pequenininho que foram enraizadas em nós, né? Às vezes conformamos com o que temos sem imaginar que podemos ter muito mais e ser mais felizes. Exatamente, Sirlene. E até aquilo que eu já falei pra vocês algumas vezes, né? Como que a vida se dá, né? 10% é o que acontece. 90% é o que a gente faz com o que acontece. Então, se você tem aí encomendas X, vamos colocar, esse mês eu tenho R$2.000 de encomenda. Vou fechar a agenda porque, né, já tenho R$2.000 de encomenda. E muitas vezes você acaba deixando de viver o extraordinário, de viver uma loucura de produzir feito louca mesmo e ganhar muito mais. Eu até tava comentando com uma das meninas semana passada que eu fiz o lançamento da mochila Me Too na segunda-feira passada, né, no meu perfil do ateliê. E assim, gente, eu tinha certeza que ia dar certo? Eu tinha confiança que ia dar certo, porque era um projeto maravilhoso, uma mochila maravilhosa, a gente tá aí no Natal, então eu comprei
algumas bonequinhas pronta entrega. Falei, isso aqui que tá pronta entrega, já vou fazer um preço diferente e já tentar vender na live, 24 horas, né? E assim, vendeu, né, às 6, e aí já teve mais encomenda, que até sexta-feira peguei encomenda, e eu vou tirar férias semana que vem. E eu tenho um enxoval para entregar sexta-feira e tenho essas mochilinhas também. Então, se você for parar pra pensar em questão de tempo de produção, eu falo, gente, eu sou louca. Eu jamais deveria ter feito isso. Porque como que eu vou produzir? Se eu tivesse pensado assim, eu estaria na minha zona de acomodação. Eu não teria me lançado ao extraordinário de conseguir vender 8 mochilinhas em menos de 36 horas. Então, mais as encomendas que vieram até sexta-feira. Então, quando a gente se propõe a algo, eu não tô falando para ninguém fazer loucura, mas um exemplo, a Cacau Show. A Cacau Show é o sucesso que é hoje por conta de uma encomenda absurda que chegou até eles e eles não disseram não. Eles assumiram aquela encomenda, até mesmo por erro de cálculo de tempo e de produção, eles assumiram aquela encomenda, entregaram e é o absurdo de sucesso que é hoje. Então eu falo, às vezes a gente fica naquela, eu não vou conseguir, eu não posso lançar essa mochila agora, porque eu já vou tirar férias, porque eu já tenho enxoval para fazer, e colocar inúmeros motivos. Mas eu falei, gente, tem que ser agora, porque as bonequinhas são importadas, eu tenho que encomendar agora para chegar até o dia 1º de dezembro, para eu dar conta de entregar até o dia 15, dia 20. Então eu vou fazer e vai dar certo. E realmente, gente, tudo dá certo. Então o que acontece? Nós precisamos parar de ter medo. Nós precisamos lançar nossa vida com mais coragem, porque nós somos capazes de muito mais. Vocês acham que Deus nos fez pra gente viver na vida de sempre a mesma vida? Um exemplo, vocês acham que Deus me fez para eu viver com o ateliê que eu tinha há 4 anos atrás? Vocês acham que Deus te fez para você viver o resto da vida com o faturamento que você tem hoje? Não. Deus nos fez para que a gente tenha vida em abundância. Isso tá na Bíblia, isso é bíblico. E para que a gente tenha vida em abundância, a gente precisa parar de ter medo. A gente precisa perder todos esses medos que foram enraizados em nós lá atrás. Então, a gente realmente bater no peito e falar, não, eu sou capaz e eu vou atrás, né, para acontecer, para fazer acontecer. E o que eu tenho feito? Minha mãe sempre me apoia muito, me ajuda no que é preciso, né? Mas eu trouxe os materiais para minha casa e na hora que dá um tempinho vou lá e corto as mochilinhas. Semana passada eu fiz 3, já coloquei no correio. Essa semana eu vou fazer mais as outras 3 e além disso o enxoval que eu tenho que entregar. E vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu tenho certeza que não foi por um acaso que veio essa vontade de fazer o lançamento dessa mochila nesse momento. Então, assim, nada é por um acaso da nossa vida. A gente precisa aprender a entender as vontades de Deus também na nossa vida. Nossa, Mariana, você fala muito de Deus. Falo, porque sem Deus nós não somos nada. Sem o que você acredita que seja maior que você, você não é nada. Eu sei que tem pessoas que não têm, né, a religião e hábitos de ir na igreja e tudo mais, mas que acreditam em algo maior que ela. Porque eu acredito muito que nós podemos alcançar coisas maravilhosas a partir do momento que a gente coloca na mão de algo superior a nós, né? E até ontem na missa o padre falava assim, ó, você precisa aprender a pedir com fé e com coragem. E a nossa oração, ela necessita, anotem isso, ela necessita de repetição. Pedir hoje, pedir amanhã também e depois de amanhã, para Deus ter a certeza daquilo que você quer. Deus, ele não quer dar pra gente coisas passageiras, ele quer dar pra gente coisas concretas. E para isso é preciso que a gente peça, que a gente tenha constância na nossa oração e que a gente possa ali realmente repetir, repetidamente, né? E eu deixei uma caixinha de perguntas e uma das meninas me perguntou, né? Como que a gente faz para ser tão concentrada, centrada nas coisas que a gente precisa fazer, como que a gente faz para manter o foco, como que a gente não se perde ao longo do dia. Primeira coisa que eu falo é planejamento, né, gente? Sem planejamento, quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então você precisa sim sentar aí no domingo ou na segunda-feira de manhãzinha
e colocar no papel tudo que precisa ser feito. E aí o que acontece muitas vezes na nossa vida? Imagine você numa pista aí de Fórmula 1. Na pista de Fórmula 1, ela tem vários obstáculos que servem para proteger os carros. Por exemplo, tem aquele monte de pneus caso o carro bata e tudo mais, né, para proteger o piloto. E aí o que acontece? Se coloque como se você imagine numa pista, né, de Fórmula 1. Então você está aí, a sua pista de Fórmula 1 é o que você tem que fazer naquele dia. Eu falo, para você conseguir fazer coisas grandes, você precisa dividir em coisas pequenas e fazer um pouco cada dia para você chegar lá no maior. Um exemplo, eu tenho um enxoval de 30 peças, vou sentar hoje e ficar me preocupando com as 30 peças? Não, vou colocar o que eu tenho que fazer hoje e hoje eu vou focar naquilo que eu tenho que fazer hoje. O que eu tiver que fazer amanhã é preocupação do dia de amanhã, não é preocupação do dia de hoje, né? E aí você nessa pista, de repente você passa um outro carro do seu lado e você acaba batendo no pneu. Qual que é a sensação que você vai ter? Você vai simplesmente tentar tirar o carro dali e focar na pista de novo, que é o seu objetivo final, você tem que chegar no final dessa pista. Ou você vai ficar ali preso no obstáculo, xingando aquele obstáculo. Nossa, por que tinha que ter isso aqui, se não tivesse? Aí você começa a culpar aquele obstáculo, que na verdade ele estava ali para te proteger, e fica focado ali e não sai do lugar. Então, vocês entendem? Você tem, sempre na vida a gente tem duas formas de olhar as coisas. Você pode simplesmente bater no obstáculo e focar na pista de novo e ir embora, ou você pode ficar ali se lamentando pelo obstáculo que aconteceu. E aí eu volto a falar, eu tava conversando com uma das meninas que faz bolsa maternidade na semana passada, e ela falou assim pra mim, tem hora que desanima, porque tem cliente que faz a encomenda, sabe o prazo de entrega e depois vem me falar que adiantou o parto. E aí acaba me atrapalhando, porque eu tenho outras coisas pra fazer, tenho outras encomendas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, olha, aqui também acontece muito com mêsversário, até mesmo body de mêsversário, roupinha eu nem tenho postado mais, porque é algo que todo mês, todos os 12 meses, né, de alguém, pelo menos se eu tiver com 5 clientes, uma vai me deixar louca. Então eu falei, eu não tô nem postando, eu tenho feito mais para as clientes que fazem enxoval e querem fazer depois, né. Aí eu falei assim, mas vamos banalizar uma coisa. Você tem várias clientes. Isso que você tá me falando acontece raramente. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos agradecer a Deus por esse monte de cliente maravilhosa que a gente tem e pedir para Ele abençoar o nosso trabalho com mais clientes assim? E deixa essas que dão trabalho para depois? Aí ela falou assim, eu gosto muito de conversar com você pela leveza que você fala, você leva as coisas. Você sempre leva as coisas pro lado positivo. E é assim que a gente tem que ser. Eu posso ficar, um exemplo, a cliente marcou a foto para sábado e esqueceu do body. Aí vem na sexta-feira de manhã falar para mim que precisa do body no sábado às 8 horas da manhã. Eu tenho vontade de surtar, de mandar ela para outro lugar. Só que acontece, eu paro e penso, é possível fazer hoje? Então eu pego e faço, pelo menos já fico livre. Não é possível fazer hoje? Olha, infelizmente hoje não vai dar para eu fazer. Ou você muda a foto, ou esse mês vai ficar sem o body. Então já aconteceu isso? Já. E como que ela fez? Ela mudou a data da foto. Podia ter acontecido dela não querer o body aquele mês? Podia. E aí tudo bem, porque eu não podia também me matar, me comprometer o meu dia ali no meu ateliê por conta de um body que veio de última hora. Então eu sempre falo, leve pelo lado positivo, né? O que acontece é 10%, 90% é o que a gente vai fazer com o que está acontecendo. Então, o que aconteceu? Veio o problema, a cliente quer a peça logo porque o neném vai nascer, porque não sei o que, e aí você entrega, você se mata e o neném nasce na data certa. Isso é que acontece, né? Falei, vamos focar nos clientes que realmente estão aqui para somar com o nosso trabalho, né? Vamos sempre agradecer a Deus por essas clientes que respeitam o prazo de entrega. Quer que entregue antes, encomende antes, né? Eu sempre deixo isso muito bem claro para as minhas clientes, né?
olha, tô saindo de férias, depois vou chegar em dezembro, já vou ter, né, algumas coisas para fazer. Quem ainda quiser alguma coisa, eu posso ver se eu consigo encaixar em dezembro, até mesmo porque dezembro é mais curto, né? Então tudo vai depender da maneira do o seu olhar que você tem diante do seu negócio. Não adianta você querer, como que eu falo? Agradar todo mundo, porque nem Jesus agradou todo mundo. Então você precisa focar no seu trabalho e fazer o que precisa ser feito. E quando aparecer essas clientes que acabam tirando a nossa energia, o que, que você pode fazer? Pega e faz logo, pelo menos já entrega e acabou, não tem mais ninguém ali atrapalhando você. Ou então simplesmente fala que você não vai conseguir fazer e ponto final. Não deixa as pessoas acabar com o seu dia, porque isso faz com que a sua produtividade caia, faz com que você perca o seu foco, faz com que você produza mal. E nós que trabalhamos com inspiração, eu sempre falo, nós precisamos estar com a mente tranquila, porque senão o trabalho não sai bem feito. Nós trabalhamos, o nosso trabalho, ele não leva só linha e o material, o tecido, ele leva sentimentos. E o seu produto, ele vai levar o sentimento que você estiver naquele momento que você está produzindo. Se você estiver produzindo com raiva por conta de outras coisas, estiver produzindo na correria porque tá de última hora, você deixou para fazer de última hora, tudo isso você vai imprimir na sua peça. E na hora que a cliente receber, pode ser a peça mais linda, mas se ela não tiver o seu sentimento verdadeiro ali, que é o amor, que é o carinho por aquilo que você está fazendo, afinal, trabalhamos com peças artesanais, né? E a peça artesanal ela é completamente diferente de uma peça comprada na loja. Então, que você se policie em relação a isso, né? Os bodies é um saco, exatamente o que fazemos, infelizmente. Eu não tenho vontade de continuar com eles. Então, sobre os bodies, né? Eu já nem tenho mais colocado no feed, porque sempre, assim, ó, eu falo 15 dias antes, já me fala o tema, já me fala o tamanho. E são raríssimas as mães que realmente me passam 15 dias antes. E às vezes eu tô no meio de encomenda grande, tem que parar pra fazer o bendito body. As pessoas acham que não dá trabalho porque é só bordar, mas dá trabalho sim, né? O bordado no body dá muito mais trabalho do que numa fralda e qualquer outra peça. Sem contar que dependendo do sentimento que instalamos na hora do acontecimento, vai acontecer todo o resto do dia. Exatamente, Sirlene. É o que eu falo, às vezes acontece um probleminha, às vezes essa cliente, ela vem te importunar lá às 8 horas da manhã. E você fica tão chateada, tão brava com ela, que isso faz com que você perca o dia todo. Por quê? Porque seu sentimento de raiva, de braveza ficou ali, né, dentro de você, e você acarretou, deixou ele se perpetuar ao longo do dia. Então, sempre que acontecer algum problema, que você saiba analisar esse problema e que você saiba escolher o tanto que ele vai refletir na sua vida naquele dia, né? Então, aconteceu o problema, resolva o mais rápido possível. Se for coisa que não dá para resolver naquele dia ou naquela hora, determine que hora que você vai parar a pensar naquilo e esqueça daquilo e vai produzir, vai fazer o que tem que fazer. E se for coisas que não necessariamente depende de você, aí piorou. Aí não adianta ficar remoendo, porque se não depende de você, você não pode fazer nada. Então, assim, somos nós que escolhemos o que nós deixamos imperar na nossa vida. Aconteceu algum problema? Esse problema tem a ver comigo, eu que tenho que resolver? Tá bom, já posso resolver agora? Posso, vou lá e resolvo, já fico livre. Não posso resolver agora, vou ter que resolver à tarde. Então, foca no que você tem que fazer agora e resolve esse problema à tarde. E não deixe com que essas coisas negativas entrem em você logo pela manhã ou logo no momento em que ela acontecer, porque ela vai sim acabar com o resto do seu dia, com toda certeza. A Sirlene fez uma ótima colocação aí, né? E aí o que acontece? Teve mais uma pergunta aqui, né? Então, eu abri a caixinha de perguntas, sempre vou abrir a caixinha de perguntas, tá? Pra gente conversar e sempre vou responder aqui no finalzinho da live algumas perguntas. E aí, mudando de pato pra ganso, né? Uma pessoa perguntou assim: trabalho com mesa posta e decoração em feltro. Sinto que não consigo crescer por estar amarrado em duas coisas muito diferentes. Como decido isso?
É o que acontece, né? O que a gente sempre analisa. Quem faz tudo acaba não fazendo nada, né? E aí o que acontece? Se você está aí com decoração, com mesa posta e decoração em feltro, duas maneiras que você pode escolher o que você vai fazer. Você pode escolher pelo que você mais gosta de fazer, ou você pode escolher pelo que dá mais dinheiro aí no seu ateliê. Então, tudo vai depender do momento em que você está vivendo financeiramente, né? Eu sempre falo, escolha o que você gosta de fazer, porque fazendo o que você gosta, você vai fazer com mais empenho, seu trabalho você vai se esforçar e vai ficar cada vez mais lindo e tudo mais, né? Mas é aquela história, aquela velha história, né? A gente não pode viver fazendo só o que a gente quer. Tem coisa, por exemplo, bora, é uma coisa que eu particularmente, é uma coisa que eu não gosto de fazer, não é um negócio que eu morro de amores em fazer. Mas é um trabalho que tem a ver com o que eu faço, né? Por isso que eu continuo fazendo. Em menor quantidade, mas continuo fazendo. Aí um exemplo, Mariana, eu preciso de, sei lá, um item de decoração, aí uma princesa aí de feltro, você faz? Não, eu não faço. Por dois motivos. Um é porque eu não sei fazer, né? Mas eu posso aprender. E outra porque eu não me vejo fazendo feltro. As minhas mãos, elas não são tão habilidosas assim. Eu falo que para você trabalhar com feltro, que é algo muito, para mim, é algo muito delicado, muito manual, mesmo que você faça na máquina algumas partes, é algo que não tem a ver comigo. A mesma coisa você falar, Mariana, você faz um vestido pra mim? Não, eu não faço, porque eu não sei fazer, mas eu poderia aprender. Mas costurar roupa é algo que pra mim eu não dou certo. Nunca tentei também, sabe? Mas é algo assim que não é o que eu quero fazer. Então, primeiro, antes de você definir o que você vai ou não fazer, você tem que ver aquilo que você gosta de fazer, né? Aí um exemplo, eu não sei que tipo de decoração que ela trabalha, mas vamos supor que seja, ela faz mesa posta, beleza. Na mesa posta, ela pode fazer alguns itens decorativos para vender junto com a mesa posta. Que nem guardanapo, ela pode fazer o porta-guardanapo, alguns acessórios para vender junto. Então, quem vai determinar o que você vai trabalhar, o que você vai fazer, é você é a dona do seu negócio, né? Eu me lembro, no início eu fazia coisinhas de cozinha e tal. Gosto de fazer, gosto, é super rápido de fazer. Mas é algo que não enche os meus olhos. É algo que não vem de encontro ao meu coração. Mesmo que a mesa posta você está entregando muito mais do que objetos para cobrir a mesa, né? Você está entregando a refeição em família, todo aquele amor de preparar a mesa para estar junto ali, né? É algo que não me completa, então não tem lógica eu trabalhar com algo que pra mim não tem verdade nenhuma, né? Não vem de encontro com aquilo que eu gosto. Então, quando eu defini o que eu ia fazer desde o início, eu já sabia o que eu ia fazer. Vou trabalhar com enxoval de bebê. A primeira peça que eu fiz, que eu vendi, que foi um estouro no ateliê, foi um kit higiene escolar. Então, assim, eu nem tava pegando encomenda ainda. Uma pessoa veio me pedir para fazer e eu lembro, eu fiz, foi bem no dia que eu assinei minha rescisão e entreguei essa necessaire, né, porta higiene, porta toalhinha, pasta de dente, essas coisas. E ela postou no Face dela, postou no grupo de mães da escola que a menina dela estudava. Eu postei também no meu Face e eu fiquei ali 2 horas respondendo a mensagem, pegando encomenda. Eu trabalhei horrores naquele janeiro de 2017, que foi quando tudo começou, num item que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Então, eu comecei ali porque foi uma oportunidade, né? Hoje eu vendo kit higiene, vendo por quê? Porque eu comecei ali, fui, né, lapidando as pessoas, mostrando o que eu realmente fazia, que eram as coisas de bebê. Trabalhei muito com enxoval de bebê, aí durante 2 anos, né, 2017, 2018. Em 2019, os bebês que eu atendi em 2017 começaram na escola. E aí as mães vieram, né, querendo saquinho para colocar roupinha e outras coisas mais. Então eu comecei a fazer itens escolares.
Então, o que acontece? Vocês entendem? Eu trabalho com enxoval de bebê, mas eu tenho peças que acompanham o meu cliente. Por quê? O cliente esteve aqui antes de nascer. E se a mãe retornou querendo peças que eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Até mesmo porque mês de janeiro aqui no ateliê é um mês mais tranquilo. Geralmente não tem enxoval para fazer no mês de janeiro, porque o nenê que vai nascer em janeiro, o enxoval já foi entregue em novembro, ou até antes. Então, tudo isso é uma questão de você entender o que você quer. Eu quero trabalhar com mães para trazer praticidade e funcionalidade no dia a dia dela com o bebê. Então, no momento em que a minha filha foi para a escola e que essas outras crianças foram para a escola, o que eu fiz? Eu posso fazer coisas para a escola. Então, nesse primeiro ano aí eu fiz só essas pecinhas aí utilitárias mesmo. Aí no segundo ano já fiz mochila, lancheira, estojo. Então, hoje eu tenho uma linha escolar que atende crianças. Ou seja, está ligado no meu nicho, né? É um subnicho que vai atender as clientes que estão sempre aqui. E, no entanto, essa mochila que eu lancei na semana passada, a maioria que comprou são clientes que já têm filhinhas e filhos maiores que estiveram comigo aqui quando as crianças nasceram. Então, vocês entendem? A gente precisa entender o nosso produto, entender o nosso cliente, entender o nosso propósito. Qual que é o seu propósito? Então, cabe muito a você decidir o que você vai fazer dentro do seu ateliê e o que você não vai fazer. Se hoje o que financeiramente rende mais é a decoração em feltro e você gosta da decoração em feltro, faça a decoração em feltro. Conforme as clientes forem... tem cliente que vai entender que você parou de trabalhar com mesa posta. Tem cliente que ainda vai te pedir, nada impede de você fazer. Né? Só não vai postar. Se você quer fazer agora decoração de feltro, você vai trabalhar com decoração de feltro. Vai postar sobre decoração de feltro, vai dar dicas sobre decoração. E essa parte de mesa posta aos poucos vai saindo do seu portfólio, mas como eu já falei aqui, eu tenho cliente que comprou joguinho americano quando eu comecei lá em 2017 e todo ano ela vem e encomenda jogo americano. Eu vou deixar de atender ela? Não vou, porque é a única coisa que ela compra. E por quê? Porque é uma senhorinha já e tudo mais. Mas o que acontece? Eu faço pra ela ela me pede, eu falo, olha, mas eu vou conseguir te entregar só tal dia, porque eu tô fazendo, né, tenho a agenda pra seguir. Não tem problema, na hora que você conseguir fazer, você faz pra mim. E eu não posto nas minhas redes sociais, por quê? Porque não é um produto que eu faço. Então, não pego encomenda mais disso. Mas tudo você tem que levar em consideração o momento que você está vivendo. Quando você tem um nicho definido, fica mais fácil a comunicação. As pessoas entram no seu perfil, elas entendem o que você faz, né, com mais clareza. E isso faz com que ela precise de alguma coisa, ela já sabe, decoração em feltro, a fulana que faz. Mesa posta, a fulana que faz. Itens de bebê, é fulana que faz. Então é extremamente importante você ter essa identidade, essa identificação, sim, daquilo que você faz, né? A lá, Jai falando, né? Tá aí, algo que eu preciso aprender, não absorver essas coisas, né? Deixar sempre o negativo para depois, né? Eu falo, não tenho tempo para as coisas negativas, vamos viver o que tem que viver. Aproveitando um gancho, que eu não sei se ela tá aqui ainda, a Débora, lá da Abelhinha Criativa, ela fez um post lá de um filme, né? Que ela tava... indicando lá pro pessoal do perfil dela, diários de intercâmbio, né? E aí ela me marcou, eu fui assisti no sábado, né? Gente, que filme legal! É um filme brasileiro com a Larissa Manoela, até na hora que começou eu falei assim, filme brasileiro, não sei não, olha pra vocês verem, né, como que a gente julga errado, né? E eu assisti o filme, é um filme muito legal, maravilhoso, falando dessa pegada mesmo que eu sempre falo, da gente ter disciplina, da gente ter foco, da gente saber o que a gente realmente quer, da gente colocar aí as metas no papel e não desistir delas até a gente conseguir realizar, porque às vezes a gente desiste a um passo de conseguir conquistar. Então é um filme muito bacana para assistir, para quem quiser e estiver precisando de motivação, precisa muito, né? E eu até... a Débora tá aí, eu assisti no sábado, Débora.
E aí o que acontece? Chorei muito durante o filme, principalmente no final, que fala que a família de intercâmbio é uma família verdadeira. Eu já fiz intercâmbio em 2008, né, quando eu terminei a faculdade, e realmente se me trouxe muitas coisas que eu aprendi e que me fizeram ver a vida de outros olhos foi através de um intercâmbio, porque você está numa cultura diferente, você está vivendo coisas diferentes, com pessoas diferentes, né? E quando eu fui, eu tinha a opção de ficar numa comunidade estudantil ou então de ficar numa família. Eu falei, não, eu quero ficar numa família, né? E eu tive sorte ainda, porque eu fiquei numa família que era um canadense, né? Que eu fiz no Canadá o intercâmbio, e uma japonesa que morava lá no Canadá já há muito tempo e era casada com esse moço, né? E até na época ela estava grávida, fazia poucos dias que ela tinha descoberto a gravidez e começou a fazer curso de corte e costura. E eu fui com ela comprar os materiais, que ela ia fazer uma almofada e tal. Fui na aula de corte e costura com ela. Então, assim, me fez reviver uma história maravilhosa que eu vivi no momento em que eu só consegui fazer esse intercâmbio porque eu me privei de muitas coisas, né? E na época, eu lembro quando eu comecei a fazer faculdade em 2005, 2005, eu terminei a escola em 2003, 2004 eu comecei a trabalhar, 2005 comecei a fazer faculdade. Eu lembro que a faculdade na época era 285 a mensalidade, faculdade de letras. Eu trabalhava numa escola de inglês. E aí eu recebia no mês 239 com os descontos, né? Na época o salário mínimo era 240 ou 260, não lembro. E na verdade eu queria ter feito fisioterapia, mas era quase R$ 1.000 e tudo mais, né? Falei, não tem jeito, eu vou fazer letras porque eu tô trabalhando na escola de inglês. É uma forma de eu conseguir dar aula aqui dentro da escola, né? Eu fazia inglês, espanhol e tudo mais. Aí o que aconteceu? Falei, como que eu vou pagar essa faculdade, né? O que eu fiz? Escrevi uma carta pro reitor da faculdade, colocando meu olerite lá e que eu tinha muita vontade de fazer a faculdade e tudo mais, e que eu podia pagar o valor do meu olerite lá, o valor que vinha líquido, né? Acho que era 245, não lembro quanto que era, e tudo mais. E eu tive esse desconto, e aí todos os anos ele foi renovando esse desconto. E conforme eu ia estudando na faculdade, estudando inglês na escola que eu trabalhava, eu comecei a dar aulas dentro da escola, trabalhar com reforço. Então tudo isso foi fazendo com que eu ganhasse mais. Mas na faculdade eu continuei pagando a mesma coisa que eu pagava antes. E o que aconteceu? Todo esse dinheiro que eu ganhava um pouquinho a mais, eu guardava. Eu guardava porque eu queria fazer intercâmbio. E aí quando eu terminei a faculdade em 2007, né? Eu falei, eu quero ir pro Canadá o ano que vem, né? E eu falei, mas como que eu vou fazer? E meu pai falou assim, olha, se você não for atrás pra saber quanto que você... Olha pra vocês verem, né? Como que começa a meta, né? Eu comecei a guardar sem nem saber quanto que era. Meu pai falou assim pra mim, se você não for atrás pra saber quanto que você vai gastar, quanto que você precisa, você nunca vai saber se você tem o dinheiro ou não. E aí eu fui pra Campinas, né, uma empresa lá que faz essa parte de intercâmbio e tal, viu o preço, né? E pra minha surpresa, eu só não tinha o dinheiro da passagem. E aí meu pai pagou pra mim. E aí foi assim uma experiência maravilhosa e que eu me vi muito, né? Ali na Larissa Manoela, ela foi para estudar inglês, chegou lá, ela foi estudar inglês e colocaram ela no inglês 1, né? Ela já tinha achado um absurdo. Aí quando vê, não, é o inglês 0 que a gente tem que fazer. Ela foi com uma amiga, né? Ela falou, como que eu vou colocar no meu currículo inglês 0? Como que pode um negócio desse? E ela foi como au pair, né? Ficava numa casa e tal. E ela falou assim, não, eu quero ser comissária. Ela queria trabalhar no avião para viajar muito e tal. E ela foi ali se esforçando, estudando, vivendo ali, né, com a família, né, com a advogada onde ela morava. E sempre conversando em inglês, aperfeiçoando em inglês, até que ela chegou nesse lugar aí que fazia os treinamentos para comissária de bordo e ela conseguiu fazer do treinamento, conseguiu fazer o curso e terminou, né, a história, né, uma brasileira, morava no Rio de Janeiro, com uma imensa vontade de viajar o mundo todo, vendia revistas no aeroporto,
trabalhou em táxi no aeroporto, fazendo oferta do táxi, e o objetivo dela era: eu quero viajar o mundo todo, eu quero viajar o mundo todo. Então, para todos os lugares, para todo mundo que ela falava, ela sabia exatamente o que ela queria. E aí ela falou assim, aí na hora que ela for tirar o visto, falou mais do que devia falar, não teve o visto aprovado, foi negado. Então ela decidiu ir como au pair, que aí era uma forma dela conseguir o visto mais fácil, mas ela queria ser comissária. Então, ou seja, ela começou num processo que ela sabia exatamente o que ela queria. Eu também, eu sabia exatamente o que eu queria fazer um intercâmbio, estudar inglês, mas estudar business lá no Canadá. Eu nunca tive o sonho de ir para os Estados Unidos, mesmo tendo ido, mas o Canadá era sempre a minha paixão. Então, o que acontece é você ter exatamente a clareza de onde você quer chegar e você estabelecer metas para você chegar lá, você pode ter certeza que você vai chegar. A gente tem mania de olhar assim, ó, nossa, que nem no meu caso, naquela época, né? Ganhava um salário mínimo, o intercâmbio na época era 12 mil reais ou mais, eu não lembro mais quanto que era, 12 mil reais, vamos colocar. Uma pessoa que ganhava 260 reais por mês. Vocês têm noção? Nossa, essa menina é louca, né? E eu me lembro exatamente de até amigas minhas falando: ah, mas você acha que ela conseguiu juntar o dinheiro? Foi o pai dela que pagou, né? Não, o meu pai pagou a passagem e depois eu paguei a passagem de volta para ele. Meus pais sempre foram nossos bancos lá em casa. A gente precisou de dinheiro para alguma coisa, eles emprestam pra gente e a gente devolve. Então, minha irmã, vou comprar um carro, empresto dinheiro, depois devolve. Ah, vou comprar tal coisa, empresto dinheiro, depois a gente devolve, porque não tem juros, né? Mas eu falo pra vocês a importância da gente ter clareza daquilo que a gente quer, né? Ah lá, as meninas já assistiram, né? O filme é bem bacana mesmo, quem não assistiu, assista, que é um tapa na cara mesmo, sabe? Se eu tenho um sonho e você tem alguns percalços, aí eu até postei na semana passada, né? Troque de emprego, troque de chefe, troque do que você precisar. Só não troque os seus sonhos, a não ser que ele não faça mais sentido pra você, né? Um exemplo. Ah, eu fui estudar inglês, né? Mas o meu objetivo principal não era continuar dando aula, porque eu sabia. E ainda eu coloquei um prazo. Eu tenho 1 ano para dar aula e ter todo o dinheiro que eu gastei com o intercâmbio de volta. Se isso não acontecer, eu vou para o mundo corporativo. E foi exatamente isso que aconteceu. Trabalhei 1 ano dando aula, dava aula em 3 cidades e não tive o dinheiro de volta nesse 1 ano. Saí de todas as escolas, meio corporativo, entrei no meio corporativo, senti a necessidade de estudar finanças, fui lá, fiz o MBA e tudo mais, toda a história que vocês sabem um pouquinho, né? Que essa história eu acredito que a maioria já sabe. E eu falei, eu vou trabalhar com isso agora. E também coloquei um prazo para esse dinheiro retornar. E quando esse dinheiro retornou foi quando eu engravidei, né? Fiz a transição de carreira, deixei o corporativo e vim empreender e tudo mais. Então, tudo na vida você precisa ter clareza do que você quer e colocar no papel. A gente não tenha medo de escrever. O que a gente não escreve, a gente esquece. Qualquer ideia, qualquer coisa que vem na sua cabeça durante a live, durante um filme que você está assistindo. Eu assisto o filme com o celular do lado, porque aí no meu bloquinho de notas eu vou escrevendo todos os insights, todas as ideias que vão aparecendo daquele filme, eu vou colocando ali. Então, comece a ter uma visão diferente quando vocês assistem alguma coisa, quando vocês leem alguma coisa, porque isso vai fazendo com que você abra os seus horizontes e faz com que você comece a pensar realmente onde você está. Onde eu estou? O que eu quero para minha vida? Vou viver o resto da vida do jeito que eu tô hoje? Tá bom para mim? Tá. Então tá. Sua vida vai ficar do jeito que tá. Não, eu quero algo mais, eu quero que meu trabalho seja reconhecido, quero vender mais, quero ter mais clientes e tudo mais. Então, que você trabalhe para isso. Corre atrás dos sonhos. Difícil é desistir. Difícil é mais desistir jamais. Aprendi com a Mariana. Exatamente. A gente tem que correr atrás daquilo que a gente acredita para nós, né? E desistir, gente, descansa, mas não desiste. Eu falo, esse final de semana o que eu mais fiz foi descansar. Fiquei com a Alice o final de semana todo. A gente foi andar de trenzinho, a gente brincou de todos os brinquedos que vocês imaginem e descansamos. Eu tava precisando descansar para realmente retomar com esse gás, porque essa semana tem muita costura para fazer, né? Então, sempre tenha aí claro na vida de vocês
onde você está, tenha consciência de onde você está. Se você está onde você está, a única responsável por isso é você. A única responsável para você chegar onde você quer chegar também é você. A única responsável em passar a mão na sua cabeça para falar vamos lá é você. Porque você é a única representante dos seus sonhos aqui na Terra. Se você não acreditar no seu potencial, se você não acreditar que você pode, você não vai conseguir. E assim, gente, já até fiz uma live sobre isso, né? Que não tem apoio de ninguém agora, né? Eu falo, é até bom não ter apoio, porque se não der certo, não vai dar certo só pra você. Ninguém vai ficar falando, olha, dei dinheiro pra você e não deu certo, entendeu? Então, tenha coragem aí, sabe? Assuma aí o comando da sua vida, tenha autorresponsabilidade, realmente faça acontecer aquilo que você acredite que é bom pra você. Como eu falei, novembro tá chegando aí, temos novembro e dezembro, são as melhores épocas de venda que a gente tem aqui no Brasil, é Natal. Então que você possa aí aproveitar, senta aí hoje, terminou a live, senta aí, escreve no papel as peças que você vai fazer para vender e veja que pense nas peças que são vendáveis, as peças que você mais vendeu nos últimos anos, nos finais de ano, e coloque aí para vender. Mariana, mas eu tô cheia de encomendas. Se você está cheia de encomenda, agradeça a Deus pelas suas encomendas, faça suas encomendas e veja se tem uma brechinha aí para você fazer uma coisa ou outra pronta entrega. Porque é uma coisa assim, desde quando eu comecei, na semana do Natal, dia 23 e dia 24, é gente ligando o dia todo. Então, que você tenha aí o que oferecer para o seu cliente que vem aí de última hora querendo algo para presentear, certo? Amei ver a maquininha de sorvete, lembrei que sempre quis ter uma. Eu também, Cleide, sempre quis ter uma maquininha de sorvete, não tive. A Alice ganhou de Dia das Crianças a maquininha de sorvete, mas ela tava doente, aí a gente estreou ontem, né? E eu falo assim, muitas coisas que a gente queria enquanto criança, a gente não teve, a questão dos nossos pais não ter condição de dar pra gente, né? Que a gente tenha consciência de que o que a gente não teve, não tem problema nenhum a gente dar para o nosso filho, desde que eles saibam o valor daquilo, né? É a mesma coisa, a gente foi andar de trenzinho R$10. Eu acho um absurdo R$10, mas tudo bem, né? O litro da gasolina tá R$6,19 aqui na minha cidade. Mas enfim, aí eu tava andando de trenzinho com ela, meu pai deu dinheiro para ela ir andar e eu paguei o meu. Aí eu tava andando de trenzinho e me veio muito assim, ó, quando eu era criança eu amava andar de trenzinho, amava. Mas raríssimas vezes a gente foi andar de trenzinho, por quê? Porque lá em casa era eu, minha irmã, meu pai, minha mãe e meu tio. Então, sempre assim, pra gente sair era sempre muito caro, porque era sempre 5 pessoas. A gente foi poucas vezes. Circo também, eu amava circo. E a gente sempre foi assim, poucas vezes. Então, Então, o que acontece? Eu tava ali andando de trenzinho agradecendo a Deus. Eu falei assim, olha, às vezes eu reclamo, né? Porque falar, nossa, R$10 é muita coisa, né? Pra vir eu, o Anderson e a Alice, fica R$30. É muito dinheiro. E aí fiquei pensando, né? Aí, o trenzinho tava andando, eu falei assim, mas graças a Deus que hoje eu posso viver o que eu não vivi quando criança. Olha pra vocês, a minha criança interior vive algo que eu não vivi, que eu gostaria de ter vivido muito mais. E dou a oportunidade para minha filha de viver algo que eu sei que para a infância marca muito. E até agora, ela tinha medo do fofão, que vem um fofão muito feio nesse trem. Ela morria de medo. E essas 2 últimas vezes que ele veio, ela quis ir naquela paixão pelo fofão. E ela fica eufórica, nervosa. E eu falo, esse final de semana eu tava pensando, eu falei assim, pra ela, andar de trenzinho tem um significado muito maior. Ela tá lutando com o medo dela, contra o medo dela, tendo coragem para ficar amiga do fofão. Então são coisas assim, ó, que ao olhar humano natural de uma pessoa que não tem esse desenvolvimento pessoal, essa maturidade, vai falar assim, nossa, é gastar dinheiro, né? Pra gente que já tem um olhar diferente das coisas, tem mais conhecimento, a gente fala, poxa vida, a minha filha hoje consegue quebrar a barreira do medo
enfrentando o medo e sendo apaixonada pelo fofão. Então, assim, são pequenas coisas que eu consigo ver o tanto que o meu desenvolvimento pessoal é visto na minha filha e eu consigo dar todo o suporte para que ela seja diferente, para que ela enfrente as coisas que ela tem que enfrentar de frente mesmo, sem ter medo, né? E mesmo com medo, vai com medo do mesmo jeito, né? Ah lá, e você acredita que eu nunca tive a máquina de sorvete porque eu não pedi, porque eles teriam me dado. Eu sempre tenho essa mania até hoje de não falar meus desejos. Não, então, a gente precisa sempre saber conversar, né? Expor o que a gente tá sentindo, o que a gente tá querendo. E para os nossos filhos é muito importante que a gente tenha essa fortaleza, né? Que a gente seja realmente o porto seguro para eles. Não tô falando que você tem que sair aí gastando dinheiro adoidado com coisas pro seu filho, mas que você mostre para ele que é possível sim, com trabalho, com economias. A Alice também, que é uma crybaby de Natal, e essa boneca custa R$300. E aí em julho ela começou a guardar dinheiro para isso e ela não sabe ainda, mas ela já tem o dinheiro para isso. Ela ganhou numa promoção no supermercado, tava tendo uma promoção no supermercado, era R$100, né, os prêmios. E ela falou, eu vou comprar porque eu vou ganhar para comprar a Crybaby. Na hora que a gente se cadastrou na promoção, ela ganhou R$100 para comprar a Crybaby. Então, para vocês verem o poder da nossa mente em realizar aquilo que a gente pensa. E às vezes a gente fala assim, isso aí é balela, é conversa para boi dormir. Não é, não. Print da live! Pronto, já tiraram print aí. Vamos começar a semana bem produtiva, tá? Perguntaram aqui pra mim sobre a live shop. A gente tá fazendo já, né? Eu falei numa live. Quem quisesse participar da estrutura da live shop era para mandar um direct, tá? A gente já formou o grupinho, então agora já não tem mais jeito, porque se a pessoa que entrar agora já perdeu tudo que foi, né? Mas eu posso fazer uma live semana que vem, se vocês quiserem, falando sobre isso. Se eu não me engano, semana que vem o feriado é na segunda ou na terça, vocês lembram? Eu acho que se o feriado for na terça-feira, nós vamos fazer a live na quarta, tá bom? Porque na segunda-feira a Alice não tem aula se o feriado for na terça. Então, se o feriado for na terça-feira, que eu não sei se vai ser na terça, a live vai ser na quarta-feira, às 8h30 da manhã, tá bom? Vixe, super atrasada. Bom dia, Lívia. O feriado na terça, então a live vai ser na quarta-feira, às 8h30 da manhã, café produtivo. Então, já vamos combinar. Vou fazer um resumão de live shop, tá bom? Eu fiz lá claro, as meninas que estão acompanhando o grupinho lá tá mais detalhado, mas a gente vai falar sobre live shop para vocês poderem organizar e vender aí pro Natal, tá bom? Então, quarta-feira já mandem aí quem tiver perguntas sobre isso, tá? Pra gente poder estruturar a live e fazer uma live bem bacana e bem proveitosa para vocês poderem fazer a live shop de vocês ou story shop, como preferirem. A live shop rende mais, com certeza, né? Então, um bom dia para vocês, uma ótima semana, que vocês façam uma semana bem produtiva aí, né? Lembrando que já a gente tá chegando no Natal, a gente tem que dar conta das encomendas e tudo mais, e que vocês possam aí sempre colocar os sonhos de vocês à frente de vocês, tenha aí para você visualizar os seus sonhos, isso é extremamente importante. Você ter aí as afirmações para você fazer todo dia de manhã, todo dia à noite, e resumindo tudo isso que a gente faz, né, todo esse trabalho de mentalização, o trabalho das afirmações e tudo mais, nada mais é do que você exercitar a sua fé. Exatamente isso. Então, um bom dia para vocês, uma ótima semana, vou deixar a live salva aqui e lá no YouTube. Os vídeos do YouTube voltam em novembro, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima!